rapazinhas, aqui quem fala é a Duda, esse daqui é o meu canal e caso você não é um inscrito, se inscreva. Bom, gente, estamos aqui no Explorando o Mundo Disney e eu quero dizer pra vocês que provavelmente esse será o último Explorando o Mundo Disney, né? Não o último, assim, tipo, da série. Eu ainda vou continuar fazendo Explorando o Mundo Disney, mas eu vou dar, tipo, uma pausa, vou dar meio que um break pro Explorando o Mundo Disney. Então, dessa remessa de Explorando o Mundo Disney, essa é a última. A toca deve estar um pouquinho com eco, mas é porque está acontecendo algumas coisas aqui que eu não posso ainda falar pra vocês. Então, desculpa pelo eco se tiver. Hoje nós vamos falar de um filme muito fofo e especial da Disney, que é O Corcunda de Notre Dame. Então, roda a vinheta. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Ei, senta aí! Ai, puxa. Hakuna Matata. Pra quem não sabe, Corcunda de Notre Dame completou 25 anos esse ano, em junho. Ele foi lançado no Brasil no dia 28 de junho de 1996, uma semana depois da estreia aqui dos Estados Unidos. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o filme, né? Umas coisinhas que eu sei sobre o filme, que eu vi num livro meu. Eu comprei um livro novo. Quero perguntar pra vocês se vocês querem que eu mostre todos os livros da Disney que eu tenho. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo, porque eu tenho vários livros da Disney, revista, que é da onde eu tiro o Explorando o Mundo Disney. Claro que às vezes eu uso a internet também, mas a maioria do conteúdo do Explorando vem de livros que eu tenho. Então, se vocês quiserem ver, coloque aqui nos comentários. Então, vamos começar as curiosidades do Corcunda de Notre Dame. Bom, a primeira é óbvio. Da onde que vem a história do Corcunda de Notre Dame? O Corcunda de Notre Dame ele foi inspirado num livro que tem o mesmo nome, o Corcunda de Notre Dame, que foi escrito pelo Victor Hugo em 1831. E esse livro é considerado o maior romance do autor. E, pra quem não sabe quem é o Victor Hugo, ele escreveu Os Miseráveis, então ele é bem importante na literatura. O livro, ele traz um relato, né, sobre a vida das pessoas que viveram na França, principalmente em Paris, no tempo que se passa a história, que é de 1482, ou seja, foi escrito em 1800, a história se passa em 1400 e a Disney só foi lançar em 1900, então ele é um filme que tem algumas críticas sociais bem importantes e bem fortes, né, se você parar pra pensar, principalmente para a criança, mas é uma história muito importante, muito bonita, e ele relata também a história das pessoas pobres, né, que viviam em situações precárias durante essa época, né, lá de 1400, e uma dessas pessoas que a gente pode usar como exemplo é a própria Esmeralda, que ela é uma cigana e que ela ganha vida dançando na frente da Catedral de Notre Dame. Para muitos, né, a intenção e quem é o personagem principal da história é, na verdade, a Catedral de Notre Dame e não o Corcunda de Notre Dame. Por isso que é Corcunda de Notre Dame, para chamar atenção para a catedral, porque a intenção do Victor Hugo era chamar a atenção para a precariedade da catedral e não dos personagens em si, e sim da catedral. Para quem não sabe, em 2019 a Catedral de Notre Dame ela pegou fogo e as reformas ainda estão até hoje, porque foi muito danificada e é muito triste ver, né, um marco tão histórico assim pegar fogo. No Brasil já aconteceu isso com vários museus, mas ver a Notre Dame pegar fogo foi meio bizarro, sendo que no filme, né, da Disney ela pega fogo, então tipo... Mas realmente é bem triste. Historiadores encontraram vestígios que realmente existiu um Corcunda de Notre Dame. De acordo com as memórias de uma pessoa chamada Harry Simpson, ele foi um escultor que trabalhou na Catedral
lá no século XIX, e ele relatou que um dos seus amigos, né, das pessoas que trabalharam com ele, era um corcunda. A animação da Disney, como sempre, ela houve algumas adaptações para o público infantil. Porque se você comparar, né, a animação com o livro, tem muitas diferenças, e uma das principais diferenças é que a Esmeralda, ela é culpada pelo assassinato de Phoebe. E por causa de ser culpada, ela é condenada e executada publicamente. Para vingar a sua morte, né, a morte da Esmeralda, o Quasimodo, ele arremessa o Frodo do alto da catedral e desaparece com seu corpo. Depois de muito tempo, o corpo reaparece no túmulo da Esmeralda. Então, o livro é bem mais sombrio do que o filme, mas eles modificaram para ficar mais aceitável para o público infantil. No livro, o malvado, né, o Frodo, ele não é um juiz. Na verdade, ele é um arcebispo. Mas eles decidiram mudar isso no filme para ele ter um controle maior da cidade, mostrar que ele manda na cidade. Então, por isso que ele podia ter o seu preconceito com os ciganos e odiá-los. A cena da música Hellfire, ela é considerada uma das mais polêmicas da Disney por causa de relatar a paixonite do Frodo pela Esmeralda. E eles fizeram isso de uma forma bem sexualizada, principalmente para o público infantil. Então, eles fizeram como se o Frodo tivesse obcecado pela Esmeralda ao ver ela nas chamas. Então, a Motion Picture Association, eles insistiram que os animadores da Disney fizessem as roupas mais definidas nessa cena para mostrar que ela não estava nua, porque parecia que ela estava nua. E a música, né, toda a cena do Hellfire quase foi tirada fora do filme da Disney, mas ainda tá aí, porque a Disney meio que seguiu todos os procedimentos. Então, apesar de ser uma cena bem forte para as crianças, ainda tá no filme. A trilha sonora do filme é assinada por Alan Maker e Stephen Schwartz, compositores de grandes clássicos da Disney como A Bela e a Fera, Hércules, A Pequena Sereia e Aladdin. Toda a trilha sonora foi gravada em Londres pela Ópera Inglesa Nacional, e entre os instrumentos tinha um órgão que tinha mais de 100 anos. Alguns cantores teve que cantar em latim para deixar o filme mais na época, né, que ele se passou lá em 1400. E a música de abertura, The Bells of Notre Dame, ela foi composta quando 1/3 do filme já estava pronto. Então eles decidiram colocar flashbacks do que já tinham acontecido durante o filme. E o Alan Maker, ele já acreditava que esse ia ser o número mais icônico do filme, logo que ele teve a ideia, e realmente ele estava certo. A trilha sonora de Notre Dame foi indicada ao Oscar na categoria que existia na época como melhor música em um musical original ou trilha sonora de comédia, mas ele perdeu para um filme chamado Emma. Entre os nomes que deram as vozes para os personagens estão Demi Moore, que deu a voz para a Esmeralda, e Kevin Kline, que deu a voz para o Febo. As gárgulas do filme foram batizadas em homenagem ao autor do livro, que é Victor Hugo e Laverne. Acredita-se que essa última tem o nome de Lavigne por causa de uma homenagem a um músico chamado Lavigne Andrews, do grupo musical The Andrews Sisters, dos anos 40. As gárgulas, na verdade, elas não são gárgulas, e sim grotesques, que são estátuas de monstros ou demônios que eram colocadas nas igrejas para afastar o espírito maligno. As gárgulas, na verdade, elas são ocas e são feitas para colher a água da chuva. Nos DVD, alguns animadores afirmaram que as gárgulas elas servem como uma forma de mostrar a personalidade do Quasimodo, porque elas tecnicamente só existiam na imaginação dele, era uma forma dele combater a solidão. Então elas criavam vidas somente para o Quasimodo e para o Djali. Quando o Frodo ele falava com as gárgulas, elas continuavam em
formato de estátuas, o que mostra que era tudo imaginação do Quasimodo para combater a solidão. E as gárgulas, elas só existem na animação, não tem relato delas no livro. Sobre Djali, para algumas pessoas eles meio que consideram um relacionamento gay entre a gárgula Hugo e o bode, a quem a Esmeralda se refere como ele, já que ambos são masculinos. E no segundo filme eles confirmam o seu amor. E por causa disso, em alguns países, Djali é na verdade fêmea, porque para não criar essa coisa de relacionamento gay no filme da Disney. O Corcunda de Notre Dame foi o 5º filme mais assistido no ano de 1996. Enquanto todo o cenário do filme foi feito digitalmente, os personagens principais foram feitos à mão, utilizando o estilo tradicional de animação. Foram mais de 600 artistas utilizados para fazer o filme, 1 milhão de folhas de papel e mais de 70 mil lápis. Muita coisa. Quando o Quasimodo está cantando a música chamada Out There, podemos ver que a câmera ela dá zoom numa vila lá de Paris, e nessa vila a gente consegue ver a Bela de A Bela e a Fera andando e lendo um livro. Também conseguimos ver o Pumba de O Rei Leão carregado por 2 homens em um polo, e um homem vestido de túnica azul e balançando o tapete do Aladdin. A canção Someday, ela foi gravada por um grupo chamado All for One para a trilha original. Em espanhol, quem cantou a música, que foi intitulada Sueña, foi o Luiz Miguel. E no Brasil, Ed Mota gravou Um Dia, que é a nossa versão em português. A sequência do Festival de Tolos foi uma das primeiras a usarem a animação computadorizada da Disney. Foram feitas apenas 6 tipos de personagens e mais de 72 ações foram reproduzidas para lotar a praça. Em janeiro do ano passado, 2020, a Disney anunciou que um live action de O Corcunda de Notre Dame está sendo planejado. O roteirista e autor de teatro David Harry Hung será o responsável em roteirizar o filme. E a trilha sonora será assinada por Alan Maker e Stefan Sawartz, os mesmos da animação. O Corcunda de Notre Dame já foi adaptado várias vezes para o cinema, sendo as mais famosas a de 1939 e a de 1982. Essa última, ela contou com Anthony Hopkins como papel de Quasimodo. A animação teve um orçamento de 100 milhões de dólares, o que para a Disney era uma grande novidade. Cerca de 100 desenhistas trabalharam diretamente com a Disney nos estúdios de Paris, para garantir assim que a animação fosse mais fiel com a arquitetura local. E não preciso nem dizer que a catedral ela foi visitada durante semanas pelos desenhistas para que ficasse perfeito. Porém, apesar de todo o esforço, apesar de a crítica ter sido boa para o filme, os herdeiros de Victor Hugo não gostaram nem um pouco da animação. Reclamaram inclusive que o nome do autor não foi mencionado em nenhum pôster do filme. A única referência do autor mesmo é o nome das gárgulas. Então é isso, gente. Eu super concordo com os herdeiros do autor, não terem gostado disso, até porque quando eles fizeram Alice, apesar de terem escrito de forma errada o nome do autor, eles escreveram no começo do filme, na apresentação. E o Corcunda de Notre Dame simplesmente não tem nenhum indício que é uma história do Victor Hugo, então eu acho isso meio errado, concordo com os herdeiros do autor, até porque, mesmo modificando algumas coisas, a história é original do Victor Hugo, então deveriam ter dado um pouquinho mais de atenção. Bom, gente, aqui do meu lado, pra acabar esse vídeo, eu tenho 2 Funkos Pops do filme, que é a Esmeralda e o Quasimodo. É óbvio que eu ia ter os dois, já que pra mim eles são os 2 personagens principais do filme. O Quasimodo, ele tá segurando um bonequinho dele que aparece no filme, eu acho isso muito fofinho.
Eu adoro Funko Pop segurando outros coisinha, porque eles são mega miniaturas. E a Esmeralda tá com o pandeirinho dela, super linda, maravilhosa. E é isso, eu vou mostrar agora eles girando pra vocês. Bom, gente, esse foi o Explanando o Mundo Disney. Agora o Explanando o Mundo Disney vai dar um break, mas eu volto futuramente com mais vídeo pra vocês de Explorando o Mundo Disney, curiosidades dos filmes da Disney. Coloque aqui nos comentários se você já sabia alguma coisa sobre Corcunda de Notre Dame, do que eu já falei. O Corcunda de Notre Dame é um dos filmes mais apagados da Disney, né? Ele não tem tanto destaque quanto Bela e a Fera e outros clássicos. Então coloque aqui nos comentários se você já sabia de alguma coisa que eu falei. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se não, se inscreva aqui no canal. E é isso, eu vou ficando por aqui. Beijinhos pra vocês e até um próximo vídeo.